Bem, o Sim Notícias vai focar um assunto que é muito atual, sustentabilidade, mas aí eu vou colocar um outro incremento, espiritualidade. Bem, muitas pessoas pensariam em árvores, meio ambiente e igreja. Mas olha, eu vou falar com Sidenberg Rodrigues, membro da Academia Brasileira de Direitos Humanos. E talvez esse assunto não vai ficar nisso aí não, que eu acabei de citar. Sidenberg, seja bem-vindo ao Sim Notícias. Muito obrigado, Zé. Sustentabilidade e espiritualidade. Igreja e meio ambiente? Não. Não, né? Então a gente vai sair um pouco disso. Me explique essa história. Então, sustentabilidade, normalmente ela é definida por um modelo atualmente, que é um modelo inglês chamado Triple Bottom Line, que é econômica, ambiental e social. São 3 tripés, né, segurando o negócio. Na verdade, o modelo que a gente está propondo é um modelo de dimensões, que é o econômico, ambiental e social, mas também político, que são as relações, cultural, são as tradições, as crenças, onde entram as religiões, e espiritual, que é o sujeito em si, que atua em cada uma das dimensões, seja ele um empresário, um artista, um antropólogo, um ambientalista, que a diferença é feita pelo individual, pelo sujeito, porque as personalidades são diferentes, né? O espírito é diferente. Então, um espírito centrado, um espírito que se autoconheça, um espírito ético, que a gente está precisando, nós estamos passando por uma crise de integridade no Brasil e no mundo, né? Um espírito que defina a direção, que não deixa o tempo tecnológico definir o ritmo orgânico, que as pessoas hoje estão muito ansiosas e, consequentemente, as relações estão conflituosas. Então, o espiritual fala muito disso, dessa parada técnica no meio dessa aceleração contemporânea do presente contínuo, para a gente se dar conta do que a gente é, do que a gente pode fazer, a diferença que a gente vai fazer no mundo, que depende fundamentalmente da visão e dessa paz de espírito que realmente o ser centrado, o se autoconhecer, o ser ético, compassivo e ter visão do conjunto permitem. Então, deixa eu entender. Nós estamos tratando aqui muito mais do indivíduo. Exatamente. Estamos tratando do sujeito. Nós estamos tratando da forma de lidar e a espiritualidade que se deve ter para chegar em algum lugar. Isso, por isso que a gente fala assim, a partir do autoconhecimento, o sujeito se vê em harmonia consigo, com o outro e com o meio. E fora disso ele não consegue. Para quê? Para ele ser capaz de resgatar a raiz emocional de sua responsabilidade, independente da dimensão ou do nicho onde ele atua, para ele fazer aquilo com essa visão de conjunto, fazer da forma certa, que é a ética, fazer com a compaixão, de ver o outro, se colocar no lugar do outro, e essa visão sistêmica de que tudo afeta tudo, né? Um vírus na Ásia pode afetar o Brasil, uma crise política do Brasil pode afetar o mercado, uma intervenção na Síria pode causar uma terceira guerra. Então, assim, tudo afeta tudo, não existe mais problema local. Então, essa visão sistêmica que o espiritual remete a gente tem a ver com a questão de propósito, valores, amplitude de visão. Então, convida a gente para uma abertura consciencial a um novo paradigma. Eu devo entender assim, talvez eu deva fazer a pergunta do tipo, o senhor acha que está faltando hoje para nós, seres humanos, chegarmos em um ponto de desenvolvimento, de alcance, tratar melhor o espiritual, o ser humano, aquele ser humano mais centrado, muito mais preparado para lidar com as situações, de repente esteja faltando isso? Perfeito. Está faltando sim, e por quê? Né? Se você pegar século XVIII, teve predominar os grandes sistemas mecânicos que precederam a Revolução Industrial. Século XIX, máquina a vapor. Século XX, computador. E a partir daí não mudou a tecnologia, né? A diferença do século XXI não vai estar na tecnologia, vai estar na moralidade, na parte moral, aprimoramento do senso moral, que é você fazer da forma certa, ter compaixão, ter sensibilidade para o com o outro. Por quê? Porque o computador trouxe uma coisa chamada ritmo, a tecnologia, e hoje o capitalismo informacional está muito ritmo e pouco rumo. Então a gente não está parando muito para pensar. Por estar correndo muito, e respondendo mais objetivamente você, a gente não está prestando atenção nas coisas humanas, na cordialidade, na educação, no respeito. Você vê que as pessoas não dão lugar ao idoso no ônibus, na gestante, pessoa com deficiência, as pessoas param em vaga de idoso, inclusive. E outras questões de discussão política agressiva, você vê nas redes sociais, ali é o reflexo do que nós estamos vivendo. Por estar todo mundo na crista de uma onda tecnológica e não moral, então a gente avançou muito cientificamente, muito em termos de tecnologia,
mas muito pouco em termos de moral. Então você teve uma disruptura tecnológica, mas uma linearidade moral. Então, para resgatar essa parte humana que você colocou, necessária a convivência harmônica, necessária ao bem-estar, a felicidade das pessoas, que vai permitir as instituições, sejam elas empresas, governo, sociedade, ONG, terem pessoas mais felizes, consequentemente, mais saudáveis, mais criativas, mais produtivas, né? E mais, de modo geral, bem com ela, com o outro e com o meio. Que é esse equilíbrio, que sustentabilidade, em essência, é o equilíbrio, né? Bom, eu vi histórias de alguns países, por exemplo, a Coreia do Sul. Lá vale muito você ser sustentável, mas esse autocontrole de espírito. As grandes nações que nós temos hoje, notícia, elas tiveram que se preocupar com isso em alta escala, numa escala bem grande, ou então elas não chegariam onde chegaram? O senhor pensa assim? Sua pergunta é maravilhosa, vou te mostrar uma coisa. Quem no planeta hoje eu considero bem são os países do norte da Europa, né? Finlândia, Noruega, Dinamarca, aquela região ali. Inclusive melhor para se viver também, Esse né? modelo vem de lá, das 6 dimensões. Interessante é que o que predomina lá é o pensar coletivo, que eles chamam de collective thinking. É o pensar que existe um outro em volta, é uma visão holística. E tem uma ética do cuidado com essa questão, do que juntos somos mais. Junto vamos à frente. Aí você vê, até 25 anos atrás, a Finlândia tinha estrada de chão, né? Você vê a própria Coreia do Sul, eu fui uma época lá e 15 anos depois eu voltei, onde tinha palafita e tinha arranha-céus. Então investiram muito em educação, predominaram muitas práticas meditativas, muito busca do autoconhecimento. Um dos melhores exemplos que eu vejo disso é Detroit e Chicago, cidades americanas. Detroit era a capital mundial do automóvel e Chicago era a capital mundial do crime antigamente, né? E de repente Detroit faliu com as grandes megafusões das grandes montadoras de automóvel principalmente. As pessoas ficaram muito tensas, teve muita rivalidade, muita competitividade, e Chicago se ergueu. Em Chicago predominaram muita sugestão de práticas meditativas, meditação, fizeram muita coisa por causa de crime. Então como é que suavizava isso? E Detroit não, foi para o lado da competitividade. Você vê que até nisso fica muito claro que há uma influência muito grande do você se centrar, quer seja por uma prática meditativa, pela oração ou pela regularidade de uma respiração cadenciada ou da contemplação da natureza, uma parada mesmo da corrida tecnológica para um pensar humano, você vê que tem uma diferença. Você vê a educação em valores humanos, a revolução que fez na Alemanha e na Índia, e recentemente no Brasil e no México, você traz para a escola o pensar em valores. Aí é estranho você falar isso, pô, será que a gente não tem valores, né? Mas a gente precisa falar disso. O fato de a gente estar trazendo isso aqui à discussão, muito bacana a Rede Sim está fazendo isso, porque a gente está trazendo a consciência de que precisa fazer. Porque no dia a dia, por causa do tempo tecnológico que está correndo, você não para dar espaço para as questões fundamentalmente essenciais, fundamentalmente humanas. Eu costumo brincar, falar assim, a gente tem que falar em espiritual para a gente se tornar pelo menos humano. Porque o que eu tenho assistido nas redes sociais e nos debates todos é um festival de agressão. E cordialidade, educação, afeto, né, essas questões de compaixão, solidariedade, fraternidade, é uma questão que tem deixado as pessoas se sentirem muito sozinhas. E esse grande vazio que rasga o peito do século XXI tem muito do correr no ritmo sem saber qual é o rumo. Gente, me interessei demais nesse assunto. Interessante, um assunto muito bom para nós nos tornarmos humanos, pensando em sustentabilidade com espiritualidade. Infelizmente eu vou ter que encerrar a entrevista, mas tem mais, tem palestra hoje no auditório do SESI Senai às 19 horas. Se você se interessou, assim como eu, vá lá, vai ser interessante demais. Agora, eu vou deixar para o Sindenberg Rodrigues fazer esse convite para você que está em casa. Sindenberg, olhando aquela câmera lá, faça o convite para o povo de Linhares, para estar lá nesse encontro muito importante. Pessoal de Linhares, é a primeira vez que eu venho aqui, vocês não me decepcionem. Vai ser um prazer, gente. É muito bacana discutir coisas que são boas para o espírito, boas para o ser humano, boas para o coletivo. Eu gostei muito de Linhares, é a primeira vez que eu venho aqui. Estou muito feliz com as oportunidades que a imprensa está dando para essas abordagens. São abordagens, na verdade, essenciais e imprescindíveis para o tempo que nós vivemos. Então, eu ficaria muito feliz de ver vocês lá hoje com a gente, né? Auditório do SESI, às 19h30. Um abraço para todo mundo.
Muito bom esse assunto. Gente, essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. Lá você encontra nossas matérias e vídeos. O telefone da nossa redação é 3373-2000. Sim Notícias, Linhares, se vê aqui.